Como é bom se reunir em culto. Como é bom chegar na presença de Deus e falar: Senhor, eis-me aqui. Estou aqui, Deus, na tua presença para louvar o teu nome, para cultuar o teu nome, mas para principalmente ouvir o que o Senhor tem a mexer e a mudar e a transformar dentro de mim nesse dia. Nós nos reunimos em culto em nome de um Deus que é maravilhoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Esse Deus não depende de um templo, não depende de paredes para falar ao nosso coração. Esse Deus visita a nossa casa. Esse Deus nos faz igreja onde nós estamos hoje. Esse Deus une a tua igreja, a sua igreja, por todo esse mundo. Por esse mundo que passa por uma pandemia. Por esse mundo que tem países que perseguem os cristãos. Esse Deus se faz presente em nossas vidas. Hoje eu quero provocar vocês um pouquinho também no início da pregação, como eu já sempre gosto de fazer algumas perguntinhas, né? E olha só que interessante, nós falamos aí sobre um passado distante, um presente rejeitado, e hoje nós vamos falar sobre um futuro desperdiçado. Vamos pensar um pouquinho então. Pensa comigo. Será que se a gente soubesse o que vai acontecer no nosso futuro, será que isso nos ajudaria? Será que isso seria bom? Será que iríamos dormir mais tranquilos e mais confiantes se Deus permitisse a nós um vislumbre ou uma pequena visão do nosso futuro? Você já pensou sobre isso? Você já se perguntou a esse respeito? E se Deus falasse quando essa quarentena vai acabar? Quando nós vamos poder retornar aos cultos presenciais, aos encontros familiares, a abraços bem aconchegados? E se Deus mostrasse isso para a gente? Será que de alguma forma isso iria nos ajudar a confiar mais em Deus? Ou a descansar melhor à noite? Nos últimos cultos, nós falamos sobre um passado distante, sobre o povo de Israel, que saiu do Egito, que deixou o passado de escravidão para trás. Mas que em meio a quaisquer problemas que surgiam, esse povo queria, mais uma vez, voltar a esse passado. Falamos também na semana passada sobre um presente rejeitado. Sobre o presente. Deus estava cuidando do povo no deserto, deu para eles uma nova história, um novo presente, e eles rejeitam esse presente. Falamos também que o nosso maior presente, que o nosso grande presente é Jesus Cristo, o Filho de Deus, dado por nós na cruz. Hoje nós vamos conversar sobre o futuro. Afinal, com tudo que tem acontecido, parece que o futuro saiu do nosso controle, né? Ele está parecendo tão incerto, tão nebuloso. Nós não sabemos como nem quando tudo isso vai acabar. Mas eu te pergunto de novo, faria alguma diferença nós sabermos disso? Saber o que Deus reservou e que ainda está por vir? Eu te convido a termos um momento de louvor e depois nós vamos conversar sobre isso. Vamos louvar a Deus, vamos nos concentrar na palavra dele, vamos aquietar e desligar das outras coisas que podem nos estar chamando a atenção ao nosso redor. E vamos cantar. Vamos lá? Se fácil como a gente quer, se o futuro a gente pudesse prever,
Eu estaria agora tomando um café, sentado com os amigos em frente à TV. Eu olharia os lábios como eu nunca olhei, daria um abraço apertado em meus avós, diria eu te amo a quem nunca pensei. Talvez é o que o universo espera de nós. Eu quero ser curado e ajudar a curar também. Eu quero ser melhor do que eu nunca fui, fazer o que eu posso pra lhe ajudar, ser justo e paciente como era Jesus. Eu quero dar valor até ao calor do sol, que eu esteja preparado a quem me conduz, que eu seja todo dia como um girassol, de costas pro escuro e de frente pra luz. Se a vida fosse fácil como a gente quer, se o futuro a gente pudesse prever, eu estaria agora tomando um café, sentado com os amigos em frente à TV. Eu olharia as aves como eu nunca olhei, daria um abraço apertado em meus avós, diria eu te amo a quem nunca pensei. Talvez é o que o universo espera de nós. Eu quero ser curado e ajudar a curar também. Eu quero ser melhor do que eu nunca fui, fazer o que eu posso pra lhe ajudar, ser justo e paciente como era Jesus. Eu quero dar valor até ao calor do sol, que eu esteja preparado a quem me conduz, que eu seja todo dia como um girassol, de costas pro escuro e de frente pra luz. Eu quero ser curado e ajudar a curar também. Eu quero ser melhor do que eu nunca fui, fazer o que eu posso pra lhe ajudar, ser justo e paciente como era Jesus. Eu quero dar valor até ao calor do sol, que eu esteja preparado pra quem me conduz, que eu seja todo dia como um girassol, de costas pro escuro e de frente pra luz, e de frente pra luz. Deus, muito obrigado, Pai, por este louvor. Muito obrigado por essa adoração, Senhor. Esteja entrando nas nossas casas neste exato momento. Esteja entrando na casa do Senhor, que é o nosso coração, Pai. No coração de cada um que está assistindo neste momento na sua casa. Cuide, Pai, a nossa caminhada, Deus. Cuide a nossa vida, Deus. Cuide tudo aquilo que tem passado no nosso coração, Jesus, para que nada de ruim possa nos acontecer, Deus, para que nada de ruim possa atormentar as nossas vidas, possa atrapalhar a nossa caminhada, Jesus. Sei que é um momento difícil, Deus, para que todos nós estamos passando, Deus, mas que eu sei que com a nossa fé e a nossa vontade no Teu Filho Jesus, a gente vai vencer tudo, Pai. Então continue, Deus, abençoando esse culto, Deus. Abençoe a Daline nesse exato momento, Deus. Que ela venha ser luz, Deus, com a Tua palavra, Deus. Que possa tocar cada vez mais os nossos corações e nossa casa, Pai. Em nome de Jesus, Pai, muito obrigado, Jesus. Amém, Deus. O povo de Israel já se aproximava do seu destino. Já chegavam mais perto, já estavam aí caminhando rumo à terra prometida por um bom tempo. Essa terra boa, essa terra que tem fartura de comida, onde se vive com muita alegria. Essa terra Deus tinha prometido a todos eles.
Mas nessa terra habitavam também outros povos, não era uma terra assim desabitada. Lá tinham outros povos. E esses povos não criam no Senhor, eles eram idólatras, politeístas. Nós falamos um pouco sobre isso na semana passada. E para que eles soubessem um pouco do que eles iam encarar pela frente, Deus pede para Moisés separar alguns homens. 12, para ser mais específico. Para separar esses homens para que eles fossem até a terra prometida e dessem uma espiada, uma olhada no que eles teriam que enfrentar ali adiante. Ou seja, Deus dá para esses 12 homens um vislumbre, uma pequena visão do futuro, da terra onde eles iam morar. Vamos ler, vamos acompanhar na Bíblia como é que funciona isso? Vamos abrir nossa Bíblia em Números, capítulo 13. Primeiro nós vamos ler do 1 ao 3 e depois nós pulamos e lemos o 17 ao 22, certo? Livro de Números, Antigo Testamento. Nós vínhamos estudando Êxodo, agora nós vamos para Números, mas é a mesma história do povo de Israel. Números 13, 1 a 3 diz assim: E o Senhor disse a Moisés: Envie alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã. Terra de Canaã é a terra prometida. Terra que dou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. Assim Moisés os enviou do deserto de Parã, conforme a ordem do Senhor. Lemos agora do 17 ao 22. Quando Moisés os enviou para observar em Canaã, disse: Subam pelo Neguebe e prossigam até a região montanhosa. Vejam como é a terra e se o povo que vive lá é forte ou fraco. Se são muitos ou poucos. Se a terra em que habitam é boa ou ruim. Se a cidade em que vivem são cidades sem muros ou fortificadas. Se o solo é fértil ou pobre. Se existe lá floresta ou não. Sejam corajosos. Tragam alguns frutos da terra. E era a época do início da colheita das uvas. Vamos lá, então. Alguns homens, mais especificamente aí 12, um de cada tribo, um de cada família do povo de Israel, da grande família, um representante para ir lá e ver como era a situação desse local. Eles de fato observam a terra, eles fazem ali o reconhecimento do local que Deus estava lhes dando de presente. Eles são os primeiros daquele povo todo, daqueles milhares e milhares de pessoas, a reconhecerem a terra, a ver o futuro que eles tinham pela frente, o local onde os seus filhos, netos e bisnetos iriam morar. Olha só que grande oportunidade, que privilégio. Eles têm diante deles o futuro, o presente de Deus para eles. Uma promessa que Deus tinha feito já fazia mais de 500 anos, muito tempo atrás, a Abraão. E agora ela está prestes a se cumprir e eles são os primeiros a ver isso. Com certeza é um privilégio poder passar por isso. Eles podem ver, eles podem um pouco tocar nesse futuro que Deus tinha separado para eles. Tocar na terra, nos frutos, conhecer os desafios. Durante 40 dias, eles passam pelo território, fazendo reconhecimento, observando como eram os povos, como era a terra, quais desafios teriam adiante. Chega a hora, então, de retornar e de prestar contas, de trazer para Moisés e para o povo um relatório. Eles relatam, então, a história do relatório que eles trazem. Números 13, versículo 27 a 33. Deixem suas Bíblias abertas, porque nós vamos ler mais vezes. Números, capítulo 13, versículo 27 até o 33. Eu leio na linguagem NVI. Diz assim: E deram o seguinte relatório a Moisés:
entramos na terra a qual você nos enviou, onde manam leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela. Mas o povo que lá vive é poderoso e as cidades são fortificadas. E muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Neguebe. Os hititas e os jebuseus e os amoreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomamos posse da terra. É certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo. É mais forte do que nós. Espalharam entre os israelitas um relato negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos a nós e a eles. Olha só que interessante. Com esse relato dos 12 homens, eles vão à terra, eles pegam dos frutos, eles veem as colheitas, os alimentos. Eles trazem isso consigo. Mas eles trazem consigo também um relatório muito difícil de se ouvir. 12 foram enviados. 10 voltam dizendo: não dá. A gente vai morrer. 10 voltam trazendo um relato de tristeza, de um futuro difícil demais pela frente, de um futuro onde eles não iam conseguir, de um futuro impossível para eles. Esse é o relato que eles trazem. Relatam que o povo lá é forte demais, é grande demais, que as cidades são fortificadas e grandes demais. Esses 10 espias trazem péssimas notícias sobre o vislumbre do futuro que Deus tinha dado para eles. O vislumbre desse local, dessa terra que eles tinham ganhado por promessa. E sobre essa percepção do futuro que eles iriam receber de Deus, eles olham e eles falam: não dá. Ao verem o que vem pela frente, a maioria deles desanima, se entrega, falam: não vamos conseguir. E aqui vem uma questão muito importante. 10 falam isso. Vamos ver o que o povo fala diante desse relato dos 10? Números 14, 1-4 diz assim: naquela noite toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade de Israel lhes disse, percebam bem: quem dera tivéssemos morrido no Egito ou nesse deserto. Porque o Senhor está nos trazendo para essa terra só para nos deixar cair a espada. Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojos de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? E disseram uns aos outros: escolheremos o chefe e voltaremos para o Egito. Gente, Deus deu um pequeno vislumbre, uma pequena visão, digamos assim, de onde eles iriam morar. Do que eles iam encarar pela frente. Diante disso, eles voltam lá àquela nossa primeira pregação dessa série. Querem voltar àquele passado distante, de escravidão, longe de Deus, entre um povo que fazia eles sofrerem. Quem dera tivéssemos morrido no Egito. Eles voltam a fazer o quê? A reclamar, a murmurar. O povo chora e lamenta com essa pequena demonstração que Deus deu do futuro. Gente, a gente precisa compreender uma coisa. O que aqueles homens viram foram as mesmas coisas, os 12. E, de fato, é certo,
aquele povo, o povo de Israel, não era mesmo forte o suficiente para enfrentar o povo da terra prometida, os cananeus, os ferezeus, os hititas, os amoreus. Eles não eram guerreiros, eles não eram um exército, eles eram escravos, trabalhadores braçais. Eles não tinham treinamento suficiente para chegar diante de um povo e derrotar eles. Isso é certo. Eles, com as forças deles próprios, jamais poderiam entrar na terra prometida. Isso é fato. Isso é certo. Mas dentre esses 12 homens, apenas 10 relataram tristeza e desesperança. E os outros 2? O que os outros 2 têm a dizer sobre essa terra tão difícil de ser conquistada? No verso 30, que nós lemos antes, nós vemos o que Caleb diz diante da murmuração do povo. Ele fala assim: então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomamos posse da terra. É certo que venceremos. Como Caleb pode afirmar isso? Como que ele pode afirmar, sendo que os outros 10 disseram: não, a gente não vai conseguir? Josué, o outro homem, né, o 12º, digamos assim, também tem algo a dizer. Em Números, capítulo 14, o verso 6 a 9, que eu passo a ler. Números 14, 6 a 9. Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde manam leite e mel, e a dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Gente, lembra que eu falei que para aquele povo de fato era impossível entrar na terra? Que para os israelitas, que não eram guerreiros, que não eram um exército, que eram apenas um povo escravo, de fato eles jamais iam conseguir derrotar aqueles povos e tomar posse da terra? Isso é fato. Mas então, como que Josué e Caleb podem dizer isso? Porque eles compreenderam, na jornada que eles tinham tido dali, desde que saíram do Egito, eles compreenderam que não eram as forças deles que iam fazer eles expulsar os povos. Que não era pelas próprias forças que eles iam ganhar essa guerra. Que não dependia deles a entrada na terra. E sim, da providência e do amparo de Deus, do Senhor. A gente precisa lembrar que os 12 viram a mesma coisa. Que os 12 viram os mesmos povos, as mesmas cidades fortificadas e os mesmos desafios. A diferença é na reação que Josué e Caleb têm em relação aos demais. Em relação aos outros 10. A questão é que Josué e Caleb sabiam que o segredo da vitória estava em confiar em Deus. Que era Deus que estava levando eles para a terra prometida, não eram eles mesmos. A questão é, como vencer um povo forte, uma ameaça tão forte e grande que temos pela frente? Como encarar esse futuro desafiador que vem a nós e que nos dá medo? A resposta de Josué e Caleb é: apenas não sejam rebeldes. O Senhor está conosco, não tenham medo. É assim que Josué e Caleb respondem àquele povo que estava chorando, que estava murmurando e que estava querendo de novo e mais uma vez voltar para o Egito. Qual era a conclusão de Josué e Caleb? Se Deus está conosco e nos manda ir, vamos. Se Deus está conosco, não há o que temer, pois nossas vidas estão nas mãos de Deus e não nas nossas próprias mãos. Como agora nós encaramos o nosso futuro? Deus deu àqueles 12 homens uma amostra do que viria pela frente em suas jornadas.
dos desafios que viriam, das grandes dificuldades, da terra maravilhosa. 10 deles, com essa amostra, deram para trás. Falaram, não, vamos voltar embora, vamos voltar para o Egito, aquilo ali é demais para a gente. Mas 2 daqueles homens olharam e disseram, é por aí mesmo. Josué e Calebe foram uma exceção, pois diante dos desafios que viriam, souberam que Deus era maior do que os seus desafios, maior do que os seus medos. Será que nós precisamos saber o que vem pela nossa frente? Será que precisamos saber o futuro que nos está reservado? Ou precisamos aprender que o nosso futuro está nas mãos de Deus? Se pergunta isso. Olha para você mesmo. Confiar, entregar, deixar de ser rebelde. Confiar, integrar a Deus e deixar de achar que é com a nossa força e olhando apenas para o nosso umbigo que nós seguimos adiante. O nosso Deus é soberano. E isso significa que Ele comanda toda a história, inclusive o futuro. Querida comunidade, você que está assistindo essa pregação, que está participando desse culto, Israel eram milhares e milhares de pessoas. Aquelas milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas falharam, pecaram, não confiaram em Deus. Não confiaram no presente que Ele estava dando e no futuro. Não agradeceram pelo seu passado. Deus, então, esperou que aquela geração, a geração de Moisés, Arão, Josué e Calebe, toda falecesse, para que então eles pudessem entrar no Egito. Para que então eles pudessem entrar na Terra Prometida. De todas aquelas milhares de pessoas, daquela multidão imensa, apenas Josué e Calebe, da sua geração, entraram na Terra Prometida. Por quê? Josué e Calebe confiaram em Deus, mesmo diante dos grandes desafios que viriam pela frente. Josué foi o sucessor de Moisés. Moisés, assim como a gente vê aqui uma paisagem de Israel, Moisés teve um vislumbre da terra. Deus permitiu que Moisés subisse no monte e olhasse a terra prometida antes de Moisés falecer. Mas apenas Josué e Calebe, daquela geração, entraram na terra prometida. Confiar é muito mais do que acreditar. Quando eu acredito em algo, eu acredito. Por exemplo, eu acredito que aqui tem uma flor. Ela está aí, eu estou vendo. Mas quando a gente confia, a gente entrega o que é nosso para aquilo. Confiar em Deus é muito diferente do que simplesmente acreditar. Confiar vai muito além disso. É assumir que eu não consigo, mas que Deus pode, que Deus consegue. A pandemia está difícil? Está sim. Para todo mundo. De uma forma diferente para cada um. Mas está. Mas diante de tudo isso, nós estamos reclamando e querendo voltar ao passado, ao normal de antes, ou estamos vivendo o nosso presente? O presente que Deus nos dá hoje. Que é o contexto da pandemia. Esse é o nosso presente. É a pandemia, é o que nós estamos vivendo. Nós não temos como fugir disso. Ou você vai dizer, também quero voltar para o Egito, quero voltar para como era antes. Esse é o presente de hoje. É a nossa vivência. Como servos de Deus, nesse momento, nós precisamos aprender que nós somos chamados a confiar o nosso futuro nas mãos de Deus. A gente não precisa saber o que vem pela frente. A gente não precisa saber o que Deus tem reservado para o futuro. A gente precisa confiar nele e saber que Ele cuida de todas as coisas e que Ele é soberano sobre todas as coisas. Olha para o teu passado. Agradece a Deus. Agradece o que Ele fez por ti. Viva o teu presente servindo a Deus aonde Ele te colocou, da forma como Ele te colocou. Sendo igreja viva dentro da tua casa.
sendo igreja viva e que transforma no teu trabalho, com os teus vizinhos e por aí vai. Nós não podemos agora ser igreja dentro de um templo, mas isso é uma grande oportunidade que Deus está nos dando, da gente aprender a viver um discipulado fiel com Ele dentro das nossas casas, com as pessoas que Ele coloca ao nosso redor. Deixe o futuro nas mãos de Deus, pois Ele é soberano sobre tudo e sobre todos. Confia, entrega, aprenda com a lição de Josué e Caleb, que mesmo vendo todas as dificuldades que viriam pela frente, disseram: apenas vamos confiar, porque Ele está conosco. Não tenhamos medo. Se eu sofrer participar da tua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Da vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Impressionante é o teu amor, me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Impressionante é o teu amor, me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. A gente agradece ao pessoal do Louvor que se dispôs com muita alegria a vir e tá com a gente a fazer o louvor. E para finalizar esse culto, eu quero ler Mateus capítulo 6, o versículo 34, que nos serve como lema diante do momento em que estamos vivendo. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal.
Parece um versículo difícil de se ouvir, né? Basta cada dia o seu próprio mal. Mas a cada dia nós temos as nossas preocupações, nós precisamos entregar todas elas, sem exceção, nas mãos de Deus. Que você possa aprender a viver a igreja onde você está, confiando o seu futuro nas mãos desse Deus, que é soberano sobre todas as coisas. Que assim, a paz de Cristo esteja contigo. Convido para termos ainda um momento de oração. Senhor Deus, obrigada, Pai, por esse momento de culto. Obrigada, Senhor, porque a Tua palavra fala conosco em todos os momentos da nossa vida, inclusive, Senhor, nos momentos difíceis, nos momentos em que a gente não sabe o que está reservado para o nosso futuro. Obrigada, Pai, pelo Teu Evangelho que também nos traz esperança para o nosso futuro. Pelo Teu Evangelho que nos aponta a salvação e a vida eterna com Teu Filho Jesus. Obrigada, Senhor, porque Tu tem cuidado de nós, mesmo em tempos tão difíceis. Senhor, visite o lar, visite a casa de cada um, Pai. Transforme, Senhor. Leve calma, Senhor. Leve a Tua paz para cada lar e para cada família que também participa hoje conosco desse culto. Assim, Senhor, nós Te louvamos e Te agradecemos pelo Teu imenso amor, pelo Teu cuidado e pelo Teu carinho com cada um de nós. Amém. Eu quero te convidar para depois desse culto você participar com a gente na live, que vai acontecer no Facebook e na página da comunidade, onde nós vamos trabalhar o tema Olhando para Dentro. Vamos falar sobre saúde física, emocional e espiritual. Um tema muito importante para o tempo que nós estamos vivendo, tempo de pandemia. E assim eu deixo também a bênção de Deus, que a bênção do Pai, que é todo-poderoso, que cuida de cada um de nós, esteja contigo. Que o Senhor Jesus Cristo, seu Filho, vá à tua frente, te ajude e te dê sempre novo ânimo. E que o Espírito Santo esteja te levando à santidade, renovando as tuas forças e te consolando em todos os momentos da tua vida. Assim, ficamos na paz de Deus. E vamos servir a Ele e confiar nossa vida a Ele, todos os dias. Um abraço para vocês e até o nosso próximo culto.